Today I want to talk about sowing and reaping. Hoje eu quero falar sobre semear e colheita. I want to ask you a question. Quero te perguntar uma coisa. What are you sowing in your O life? que você está semeando na tua vida? Because the Bible Porque says, a Bíblia diz, whatever you sow, qualquer que seja a sua semeadura, that's what you reap. é o que você colherá. We can sow to our sinful nature, Nós podemos semear para a nossa vida pecaminosa, or we can sow to our spirit. ou nós podemos semear também para a vida espiritual. But whatever you sow, Não interessa o que você semeia, that's what you reap. é o que você colherá. A seed Uma semente is a very little thing. é uma coisa bem pequenina, But when you sow a seed, mas quando você semeia uma semente, it can become a very big thing. ela pode se tornar uma grande coisa. Amen. I trust that what you hear today will be of great encouragement to you. Eu creio que aquilo que você ouvirá aqui hoje vai ser de grande encorajamento para a tua vida. But it also should make us stop and think, Mas deveria também fazer com que nós parássemos e pensássemos. which is what Sila needs. E é o que significa essa igreja. Okay. Lara, please. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Amen. These are the words of Jesus Christ, Essas são as palavras de Jesus Cristo, the Son of God. Filho de Deus. He was talking about a seed Ele estava falando sobre essa semente that would go into the ground. que cairia no chão It would die, e que morreria, but it would bring much fruit. mas produziria muitos frutos. He was talking about his life. Ele estava falando da sua própria vida. He would die on a Ele cross. morreria na cruz. He would be buried in the ground. Ele seria enterrado no chão, But from that one life, mas de uma vida there is so much fruit. tem muitos frutos aqui. There is a number which no man can number. Tem tantos frutos que ninguém pode contar. From Jesus' life, De uma vida, Jesus Cristo. so many millions of Christians have Ele come. produziu milhões de cristãos ao redor do mundo. Most of them are already in heaven, Muitos deles já estão no céu. and someday we will join them. E também nós um dia nos ajuntaremos com ele. Jesus had his life, Ele tem a sua vida and he died, e ele morreu. and he was buried in the ground, Ele foi enterrado no chão and it brought forth much fruit. e ele então produziu muitos frutos. Your A life, sua vida, if you die to your sinful se nature, você morrer para a sua vida, sua natureza pecaminosa, if you are willing to sacrifice your life, se você está pronto para sacrificar essa sua vida, it can produce much fruit, ela pode produzir muitos frutos. more than you can dream of. Muito mais do que você poderia sonhar. From your one life, De uma vida, da sua vida, God can bring much fruit. Deus pode produzir muitos frutos. Amen. Brother, sister, listen carefully Meus irmãos, ouça isso com muito cuidado. to what God is saying. O que Deus tem para dizer. Amen. Jesus Christ, Jesus Cristo, his life, a vida dele, he willingly died. He laid down his life. ele desejou simplesmente dar a sua vida e morreu. His life was a seed. A sua vida era a semente. He died, Ele morreu the seed went into the ground, e essa semente foi para o chão and it has brought so much e fruit. simplesmente gerou Aleluia. muitos frutos. We are expected to follow his example, De nós é esperado que sigamos o exemplo dele. because Jesus said, Porque Jesus disse, whoever will follow me quem quer que seja que me siga, must take up his cross. deve tomar a tua cruz, In other words, die. em outras palavras, morrer, And from that life e desta vida will come much fruit. vai gerar muitos frutos. Amen. Let's continue with this message. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças
e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amen. Jesus said, this is what the kingdom of heaven is like. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a isto. It's a man taking a little seed. É um homem pegando uma pequena semente, The mustard seed a semente de mostarda, is the smallest of all é a seeds. menor semente que tem. So if I was holding a mustard seed in my hand right now, Se eu estivesse segurando a semente de mostarda na minha mão agora, you could barely see it. você possivelmente não veria. And yet, when this mustard seed dies and goes into the ground, Mas ainda assim, quando essa semente morre e vai para a terra, from that one seed dessa semente, comes this large plant and tree. e aí se torna essa grande árvore, And many birds come and lodge in that tree. e muitos pássaros vêm e fazem seus ninhos ali. Jesus said the kingdom of heaven is like that. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a isso. From something very, very small De algo bem pequeno comes something very big. se torna algo muito grande. Brother, sister, Meus irmãos, don't despise the day of small things. não despreze os dias das pequenas coisas. When a Christian starts in the kingdom of God, Quando um cristão começa no reino de Deus, they are but a baby ele é como um bebê, in the spiritual terms. em termos espirituais, But from that one life, mas de uma vida, aquela vida. if it receives enough nourishment Se ele recebe um tratamento adequado and encouragement, e encorajamento, God can do great things. Deus pode fazer grandes coisas. Little things Pequenas coisas in the kingdom of no God reino de Deus can become great pode things. se tornar muito grandes coisas. From your life, Da sua vida, God can take it Deus pode tomá-la and do something remarkable with e it. fazer coisas grandiosas com a sua vida. There was a boy. Tinha um garoto, He had 5 loaves and 2 fish. ele tinha 5 pães e 2 peixes. He would never have been heard of again. Ele nunca seria a mesma pessoa. But he gave all of that into the hands Mas of ele deu Jesus. tudo aquilo para Jesus. And from that small little meal, E daquele pequeno alimento, Jesus fed thousands. Jesus alimentou milhares. God can do amazing things Deus pode fazer coisas grandiosas when you hand them over to quando God. você dá a Ele tudo. Você Amen. dá. Amém? One meeting Uma reunião can transform a life. pode transformar uma vida. One meeting, Uma reunião, one sermon uma pregação in the hands of the Spirit of God nas mãos do Espírito Santo de can Deus change a life pode forever. transformar uma vida para sempre. It can take a person from the kingdom of darkness Pode tirar uma vida do reino das trevas into the e kingdom of colocar God. na vida no reino da luz. One prayer Uma oração in the hands of God, nas mãos de Deus, under the power of the Spirit of com o God, poder do Espírito Santo, can accomplish great things. pode alcançar grandes coisas. Amen. Amen. It says about Nehemiah, Fala sobre Neemias, when he was in Babylon quando ele estava na Babilônia. and he was serving the king. Ele estava servindo ao rei. He wanted to go back to Jerusalem Ele queria ir de volta para Jerusalém to build the walls of para Jerusalem. reconstruir os muros de Jerusalém. But he was a normal man like me and you. Mas ele era simplesmente um homem normal And como nós. he needed to ask the king permission. Ele precisava pedir ao rei permissão para And isso. it says he prayed. Mas diz que ele orou. It was like just a simple prayer. Era assim, parece que era uma oração simples. God help me. Mas tipo, Deus ajuda-me. God give me strength. Dá-me força. And then he asked the king, can I go back to Jerusalem? Então ele pediu ao rei e perguntou se ele poderia ir de volta a Jerusalém. And the king said, go, E então o rei disse, vai. and I will give you supplies E to eu go vou te with dar you. todo o suprimento que necessita. I will give you soldiers to Eu vou protect te you. dar soldados para te proteger. One prayer Uma oração in the hands of God, nas mãos de Deus, prayed to the Almighty God, feita para o Deus Todo-Poderoso, made history. fez a história. There's a whole book
in the Old Testament called Nehemiah Tem um livro inteiro no Velho Testamento chamado Neemias, that came from one small thing. que veio de uma pequena coisa. Little things Uma pequena In the hands of coisas God. nas mãos de Deus. become mighty things. Elas se tornam coisas excelentes. There was a widow. Tinha uma mulher viúva, She was in the temple ela estava no templo, at the same time as Jesus. no mesmo momento que Jesus estava. She was a very poor woman. Ela era uma mulher muito pobre, She only had a couple of small coins, ela tinha simplesmente 2 moedas. but she gave them into the treasury box. Mas ela colocou aquilo no altar. And immediately Jesus noticed it. E Jesus imediatamente notou. And he said, "You see this woman? E ele falou, você vê aquela mulher? She has given more than all the rich people. Ela deu muito mais do que qualquer pessoa rica She nesse mundo. gave everything she had. Ela deu tudo que tinha. It was so small. Parecia tão pequeno. But Jesus noticed it. Mas Jesus notou aquilo. Because little Porque things pequenas coisas, in the hands of God nas mãos de Deus, become great se things. tornam grandes coisas. Little prayers Pequenas orações achieve great things. alcançam coisas grandiosas. One sermon Uma pregação under the control of the Spirit of sob o God controle do Espírito Santo can transform many pode lives. transformar muitas vidas. Give your life to God. Dê a sua vida para Deus. Give everything to Dê God. tudo para Deus. Let Him do with it Deixe Ele what He fazer wants to do. o que Ele quer fazer. Your life is only a small A thing. sua vida é uma pequena coisa. There are 6 billion people on this Tem earth, 6 bilhões de pessoas You're nesse only mundo. one. Você é simplesmente uma. but give it into the Mas hands se of você Jesus colocar sua Christ vida na mão dele and let God e show deixar His power in Ele your mostrar life. o seu poder sobre a sua vida. Little A things, pequena coisa, a little seed, uma pequena one semente, seed uma semente that dies, que vá para o chão, goes into the ground, vá para a terra, and God raises it up. então Deus simplesmente a levanta. Amen. Amen. Amém? Yesterday I had coffee with my new Iraqi friend Mariam. Ontem eu tive café com a minha amiga nova Marianne, ela é iraquiana, Amen. And I told her, e eu disse para ela, I was sitting in Stephen's Green Park in Dublin, eu estava sentado no Stephen's Green Park and I received a text from my daughter Lydia. e eu recebi uma mensagem de texto da Lídia, minha filha. A text is a very little thing, Texto, uma mensagem de texto é uma pequena coisa, but that's how Sila started. mas é assim que essa igreja começou. I was asked to speak at a young adults meeting. Ela me pediu para falar numa reunião de pessoas jovens. There was 10 people there, Tinha 10 pessoas naquele lugar. no Brazilians. Nenhum brasileiro. Those are good days. But that one meeting, Mas aquela reunião, I'll always remember, eu sempre a lembro, because God was there. porque Deus estava lá. And when I finished speaking, E quando eu terminei de falar, there was just something in that room. tinha simplesmente algo naquele ambiente. And I said to them, would you like to do this every week? E eu os perguntei se eles gostariam de fazer isso toda semana. And that's how Sila started. E foi assim que essa igreja começou. Little things Pequenas coisas in the hands of God nas mãos de Deus can become big se things. tornam grandes coisas. Your little life A sua vida pequenina, given to Jesus Christ. colocada nas mãos de Jesus Cristo, There's no limit não tem limite to what God can do, do que Ele pode fazer. because Aleluia. it's His power, Porque o poder dele it's His strength. é a força dele. You on your own Nas suas próprias forças, will accomplish nothing, você não alcançará nada. but you with God Mas com Deus, can accomplish great você things. pode alcançar coisas grandiosas. Amen. Amen. Okay, let's continue. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. This is how seeds work. É assim que sementes funcionam. You have the seed, Você tem a semente, and then you put it in the ground. então você coloca ela na terra. The seed has to die A semente tem que morrer before life comes. antes que vida saia dela. So this is your choice. Essa é a sua escolha.
Keep your life for yourself. Você pode manter a sua vida para você mesmo, Don't let God in your life. não querendo Deus em tua vida. The seed stays the same. Então a semente se mantém do jeito que está. Or Ou you die to your life. você morre para você mesmo. You say, Jesus Christ, take it all. Você diz para Jesus Cristo, toma tudo que eu tenho. You take it all. Toma tudo que eu tenho. Everything I have, Tudo que eu tenho it's yours. é seu. It was yours anyway. É seu de qualquer Because forma. everything you have Porque qualquer coisa que você tem came from God. veio de Deus And it belongs to God. e pertence a Ele. But He's a gentleman. Mas Ele é um homem gentil. And He waits for you to offer E Ele it. espera você a oferecer o que você tem. So when you die to Então, yourself, quando você morrer para você mesmo, then life comes. aí vida começa a crescer. God's power will O come. poder de Deus virá. Amen. Let's continue. Amém? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amen. It says to Christians, Diz para cristãos, you have died, você tem morrido. and your life is now hidden in Christ. E a sua vida agora está escondida em Jesus. It's hidden in Christ. Está escondida em Jesus. Jesus has come into your life. Jesus veio para a tua vida. That's what God wants to É see. isso que Deus quer ver. His Son's life A vida do seu filho, being lived through you, vivida através da tua vida. wherever you go, Não interessa para onde que você vá. whatever you do. Não interessa o que você faça. People are seeing Christ in As you pessoas estão vendo Jesus em você because you have died. porque você morreu para si mesmo. He says, put your affection on things above, Ele diz, coloca todo o seu coração em coisas do alto, where Christ is, onde Cristo está, where He's seated at the right hand onde Ele of está God. sentado à direita de Deus. In this world, Neste mundo, put your heart up there. coloca o seu coração lá no Set alto. your affection on things Coloque os above, seus sentimentos nas coisas do alto. because that's our real home. Porque é onde está a sua casa de That's verdade. where we're going. É onde está o seu lar, We're onde just você vai. passing through this Nós life. estamos simplesmente passando por este mundo. It's a short life É simplesmente uma vida curta, because you have died. porque você morreu. You died with Him on the cross, Você morreu com Ele na cruz. and you rose with Him. E você ressurgiu com Ele And também. now He wants to show His resurrection power E hoje in Ele your quer life. te mostrar o poder da sua ressurreição em tua vida. What a transformation. Que transformação. I tell you, Eu falo a the vocês greatest miracle que o maior milagre de is when todos somebody goes from death é que alguém sai da morte to life, para a vida, from the kingdom of do darkness reino das trevas to the kingdom ao of reino light. da luz. What a Que change mudança that Jesus que makes. Jesus fez. It's amazing. É muito maravilhoso. Amen. Let's continue. Amém. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Amen. When Christ, who is your life, Quando Cristo, quem é a tua vida, amen. This is what the Apostle Paul é said. isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. He said, for me, Ele fala, para mim, to live is Christ, viver é Cristo and to e die morrer is gain. é ganho. He had made his choice. Ele fez a tua escolha. He had made his Ele decision. fez a escolha dele. For me, to live is Christ. Para mim, viver é Cristo. I don't know how you see your life, Eu não sei como você vê a tua vida, but if you're like the Apostle mas se Paul, você é como o apóstolo Paulo, you will say those words. você dirá essas palavras. For me, to live is Para Christ. mim é Cristo He viver. gives meaning to every day. Ele me dá significado para todos os dias da minha vida. He gives meaning to every moment. Ele me dá significado em todos os momentos. That's why it says, put to death
all your sinful desires. É por isso que ele diz, coloque para morrer todos os seus desejos pecaminosos. You must die. Você deve morrer. The seed must A die. semente deve morrer. Then your life will come. Então a sua vida virá. Put to death Coloque para morrer all that belongs to your evil nature, tudo que pertence à sua natureza má. and let Christ be your life. Deixe Deus e Jesus Cristo na And tua vida. God will bring something E wonderful Deus trará coisas maravilhosas. from something small. De coisas pequenas, God will bring something great. Deus vai fazer coisas grandiosas. Amen. Let's continue. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Okay? It's talking about the way before you were a Christian. Está dizendo sobre o jeito que nós vivíamos antes de ser cristão. You used to live that way. Você era acostumado a viver desse jeito. But now, Mas agora, Christ is in you. Jesus está em You você. can't live that way Você não pode anymore. viver desse jeito You mais. must stop living that Você way. tem que parar de viver You daquele must jeito. get rid of all these Você tem things. que se livrar e libertar dessas All coisas. these horrible sins. Todos esses pecados horríveis. Brothers, Meus sisters, irmãos, let me ask a deixa eu question. te perguntar uma coisa. How do you speak to your brother and sister in this church? Como você fala e se comunica com seu irmão ou irmã nesta igreja? With anger? Com raiva? With malice? Com maldade? With slander? Com fofocas? Do you criticize other people? Você critica as outras pessoas? Are you always criticizing others? Você está sempre criticando os outros? David was a man of God, Davi era um homem de Deus. and he said, E ele disse, "Search me, O God, Senhor, prova e sonda o meu coração. and see if there's any wicked way in E me." vê se há em mim algum caminho mau. That's a spiritual person. Isso é uma pessoa espiritual. Search me. Sonda-me, Senhor. Search me, O God, Sonda-me, ó Deus. and see what wicked ways are in E me. vê se há em mim algum caminho mau. Not in my brother or sister. Não na vida do meu irmão ou irmã. What's wrong in my O que life? está errado na minha vida? It's easy to criticize your brother É and muito sister. fácil de criticar o seu irmão ou irmã. There's no reward for that. Não tem recompensa para isso. God will not bless that. Deus não vai abençoar isso. You won't have the presence of God Você if não that's terá a how you continue. presença de Deus se você é assim você Look age. to your own faults. Olhe para seus próprios Look to your erros. own failings. Olhe para seus próprios erros. Look to your own sins. Para seus próprios pecados. Stop coming to me Pare de vir a Deus and talking about your brother and e sister. falar dele ou dela. Stop criticizing others. Pare de criticar os outros. Jesus said, Jesus love one another. Ame uns aos outros. Love one another. Ame uns aos outros. I'm not perfect Eu não sou perfeito. and you're not Você perfect. também não é perfeito. But we can love one another. Mas nós podemos amar um ao outro. We can be kind to each Nós other. podemos ser carinhosos um com o outro. We can speak kindly to each Nós other podemos falar palavras de carinho um para o outro. and not rudely to each E other. não com arrogância. Let the world do that. Deixa o mundo fazer isso. But you're a child of God. Você é um filho de Deus. The Spirit of God is in O you. Espírito de Deus vive em você. You must die to these Você tem que things. morrer para essas The coisas. seed must die A semente tem que morrer. so that Christ's life Então, can be seen. a vida de Jesus Cristo possa ser vista. It says, rid yourself of these things. Então ele diz, se livrem dessas coisas. The pastor can't do that for you. O pastor não pode fazer isso por você. It's your individual É responsibility. as suas responsabilidades individuais. Rid yourself of these things. Se libertem dessas And coisas. if you've spoken rudely to a brother or sister in this E se church, você tem falado coisas arrogantes um com o outro, go to them. vá até eles Ask them to forgive you. e peça perdão. Be spiritual. Seja espiritual. Be like God. Seja como Deus. Love your brother. Ame o seu próximo. Love your sister. Ame o seu irmão. And God's Spirit will E fill o this Espírito de church. Deus vai encher esta igreja. Aleluia. Die to the old E self. nós vamos morrer para o nosso velho And homem. we will rise to the new E life. nós vamos ressurgir para a vida nova. Amen. From Amen. little things De pequenas coisas come big things. vem coisas grandiosas. Whatever you sow, Não interessa o que você semeou, that's what you reap. é o que você vai colher. Amen. Continue, please. Não mintam,
uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Amen. Don't lie to one another. Não mintam um para os outros. Speak the truth Fale a verdade. in love. Com amor. Don't lie to each other. Não mintam uns para os outros. Because something has happened in your life. Porque se algo está acontecendo na tua vida, You've become a Christian. você se tornou um cristão, You're leaving the old way behind. você está deixando esse velho homem para trás. You're dying to the old way. Você está morrendo para o seu próprio eu que The passou. seed must go into the Essa ground semente tem que ir para a terra and die. e morrer. And the new life must E come. essa nova vida deve ressurgir. This is what God wants. Isso é o que Deus quer. He's making a new life Ele está fazendo uma nova vida in the image of God. na imagem e semelhança dele. When a brother dies to his sinful nature Quando um irmão morre para a sua própria vida and is pecaminosa, controlled by the Spirit of God, então ele é controlado pelo Espírito de Deus. what a wonderful thing it is. Que maravilhosa coisa isso é. He's like God. Ele é como Deus. He's like Ele é Jesus. como Jesus. And being with him or her is being like, it's like being with Jesus. E estando com esta pessoa ou com aquela garota ou garoto é como estar na presença do Senhor. It's his life. É a vida dele. Little things Pequenas coisas become big things. se tornam grandes coisas. And whatever you sow, Não interessa o que você semeou, that's what you é o reap. que você vai colher. And God wants something great to come out of your E life. Deus quer que você gere coisa grandiosa. Amen. Continue. Amém? Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. This is Saul of Tarsus, Isso é Saulo de Tarsis, who became the Apostle que se Paul. tornou o apóstolo Paulo. He wrote most of the New Testament. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. He started so many churches. Ele começou muitas e muitas igrejas. He did so many things for God. Ele fez grandes coisas para Deus. From one life, Por uma vida because he died to himself. que ele morreu para ele mesmo. God did great things in his life. Deus fez grandes coisas na vida dele. But this incident is very interesting. Mas esse incidente é muito interessante. After he became converted, Depois que ele se converteu, he tried to join the church, ele tentou se ajuntar com os irmãos da igreja, but he wasn't welcomed. mas ele não foi bem-vindo lá. And this is a very sad thing for me as a pastor, Mas é uma coisa muito triste para mim como pastor, that if strangers come into this church, de que pessoas estranhas vêm para esta igreja if they are not welcomed, se eles não são bem-vindos. I think it makes me very, very sad. Isso me faz muito, muito, muito triste. I have seen Eu já vi people sometimes when we go to Papa John's, pessoas, às vezes a gente vai para o Papa John's they sit on their own e eles se sentem lá sozinhos, because nobody talks to them. porque ninguém vai lá e fala com eles. Brother, sister, Meus irmãos, we need to change. nós temos que mudar. Jesus talked about leaving the 99 sheep Jesus falou de deixar as 99 ovelhas and going after the one e sheep. ir atrás daquela única ovelha. Will I tell you why? E eu te pergunto por quê? Because in Jesus' eyes, Porque nos olhos de Jesus, one sheep uma ovelha matters. importa. The individual Um indivíduo matters. importa para ele. The one person Uma in this pessoa church nesta igreja who's a stranger, que é um estranho, who's lonely, que está sozinho, matters to Jesus. importa para Jesus. And Jesus E expects Jesus espera somebody to reach out, que alguém vá lá e fale com ele. to welcome that person, Que faça com que ele seja to bem-vindo. make them feel included. Que faça com que ele seja incluído no corpo. Amen? Brother, Amen. sister, Meus irmãos, let's wake up. vamos acordar. Because here's what Saul of Porque é Tarsus, isso que o Paulo está dizendo. trying to join the Ele church. está tentando juntar com a igreja. Nobody knew
what God was going to do with that life. Ninguém sabia o que Deus estava para fazer na vida dele. Nobody realized the amount of things done that would be done for the kingdom of God through the Apostle Ninguém Paul. percebeu aquilo que Deus faria, coisas grandiosas através da vida dele. And it took Barnabas, Mas então Deus pegou one Barnabé, person, uma pessoa, to reach out para ir atrás dele and take e pegá-lo, that person e pegar aquela pessoa and bring him into the e church. trazê-lo para dentro da igreja. Little things Uma pequena coisa become great things se torna grandes in coisas the hands of nas God. mãos de Deus. Don't be afraid to do Não esteja com medo de what fazer seems to be a small thing. o que parece ser uma pequena coisa. Welcoming a stranger. Recebendo, muito obrigado, recebendo uma pessoa estranha, Because you do not realize porque você não percebe what God can do in that o que life. Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Barnabas put himself out. Barnabé colocou ele para fazer esse trabalho. He reached out. Ele foi atrás. He got Paul Ele pegou Paulo and he brought him e into the trouxe ele church. para a igreja. And thank God he did. E graças a Deus que ele Because fez. maybe those epistles would never have been written. Porque talvez aquelas cartas no Novo Testamento não teriam sido escritas. Barnabas didn't realize Barnabé não percebeu what God would do with Paul's o que life. Deus faria na vida de Paulo. Little things Pequenas coisas are important são in importantes the kingdom of no God. reino de Deus. Your one life A sua vida can achieve so much. pode alcançar grandes coisas. Some of you, Alguns de vocês, maybe you will have a child someday. alguns de vocês talvez terão filho, One child. filho, And you will be at home, e ele estará em casa, spending time with that child. e você estará em casa gastando tempo com aquela criança. The child may cry all day. E a criança pode chorar o dia todo. I hope they don't. Eu espero que eles não chorem But também. some babies are born with a clenched fist. Mas algumas crianças nascem com essa força para chorar. And some children are born saying, Mom, take your time. Whenever the meal is ready, it will be fine for me. E outros já nascem bem calmos. Use o seu tempo aí, mamãe, faça o seu tempo, não interessa. Para mim tá tudo bem. But whatever child you get, Mas não interessa que tipo de criança It's você from vai God. ter. É de Deus. God will give you that child. Deus vai te dar essa criança. You'll have to look after E that você vai ter child. que cuidar dela. And maybe you might get frustrated. Talvez você se torne frustrado em algum momento. But you don't Mas realize você não percebe from that little life daquela pequena vida what God can o do. que Deus pode fazer. What God can O do que Deus pode fazer with one life. com uma vida. That little baby Aquele bebê could grow up to be the greatest missionary the world has ever seen. pode se tornar o maior missionário que esse mundo já viu. You don't realize. Você não percebe. You don't Você não realize. percebe. From one little seed, De uma pequena semente, God can raise up something Deus fantastic. pode fazer uma coisa grandiosa. Barnabas went and he reached out to Saul of Tarsus Barnabé foi e simplesmente pegou Paulo and brought him into the e church. trouxe ele para a igreja. And God did the E rest. Deus fez o resto. God is looking for Barnabas, Deus está buscando Barnabés, person uma pessoa who look after the little thing, que vai olhar para as pequenas the coisas, little seed, para a pequena semente, and do something e great for the fazer kingdom grandes of God. coisas para o reino de Deus. Amen. Let's look at finally Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Okay, this is the island of Malta, Essa é a ilha de Malta. which some people here have visited. Algumas pessoas aqui já até visitaram. And Paul and the others were on a ship that was shipwrecked. E Paulo e outros estavam nesse navio que estava sofrendo alguns problemas. They landed on this island of Então Malta. eles tiveram que parar o navio lá. And the people were very kind to them, E as pessoas da ilha eram bem gentis com eles, which is really, really nice. o que é bem legal. And it was raining and it was cold. E estava frio e chuvoso. I think maybe the island is called Ireland, but they changed the name to Malta. Eu acho que essa ilha na verdade se chama Irlanda, mas eles mudaram o nome para Malta. But
When it's raining and cold, Mas quando está chuvoso e frio, you want a fire. você quer fogo. But to have a fire, Mas para ter fogo, you need sticks você precisa de fósforos. to keep the fire lit. Você precisa de gravetos para manter o fogo aceso. But sticks are very little things. Mas gravetos são pequenas But coisas. somebody has to get them. Mas alguém tem que ir lá e So buscar. let's look at the next verse. Então vamos olhar o próximo verso. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Okay. Before we look at the snake, Antes que olhamos para a cobra, let's look at the sticks. vamos olhar para o graveto. It says Paul gathered, it's sticks in another word, okay? I don't know what way is it translated in Portuguese. Então, Paulo ele foi o cara que buscou os gravetos. Why is this interesting? Por que isso é interessante? Because he was the great apostle Paul. Porque ele era o apóstolo grandioso Paulo. He was after being shipwrecked. Ele estava com esse navio todo destruído. He was cold. E ele estava sentindo He was frio. wet. Ele estava molhado. But he realized they needed sticks. Mas ele percebeu que eles precisavam dos gravetos. And he went and got them. E ele foi e buscou Something small. alguma coisa pequena, Something small. coisas pequenas. Because sometimes I think the church is like a fire. Eu penso que muitas vezes a igreja é como se fosse um fogo. But some people come into the church and they pour cold water on it. E pessoas vêm para a igreja e simplesmente derramam água fria nesse They fogo. would almost put the fire out. Quase que eles apagariam todo o fogo. But there's others in the church Mas tem outros na igreja. and they bring sticks. E eles trazem esses gravetos. They go and get the E sticks eles vão e pegam os gravetos and they bring them. e colocam. Because they've been in the presence of God. Eles estão na presença de Deus. And God has given them sticks. E Deus tem dado a eles gravetos. And they bring the presence of Então God. eles trazem esses gravetos para And Deus. it's like a great fire. E aí se torna um fogo grandioso. It's a little thing. É uma pequena coisa. But learn this lesson. Mas aprende essa lição. Paul did it. Paulo fez. He went and got Ele sticks foi e buscou esses to gravetos bring to the fire. para trazer e colocar no fogo. What do you bring into the O church? que você traz para a igreja? Do you bring in sticks that will make people warm? Você traz esses gravetos que vai aquecer pessoas? Do you bring in the presence of God? Você traz esses gravetos para a presença de Deus? Do you bring in pure worship? Você traz louvor puro? Do you bring in songs that come from the Spirit of Você God? traz louvores que tocam o coração de Deus? Do you bring in prayers that come from the Holy Ghost? Você traz orações que vêm do Espírito What Santo? do you bring into the O que church? você traz para a Do you igreja? contribute anything to the Você church? contribui para alguma coisa? Because the Apostle Paul O que did. o apóstolo Paulo fez? He went and got Ele sticks foi e buscou esses and he gravetos brought them e ele trouxe to bring heat to others. para trazer calor para as outras